Paz do Senhor, queridos. É um prazer nós estarmos aqui novamente juntos para adorarmos, engrandecermos ao nome daquele que vive e reina para sempre. Ao nosso Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus que se apresenta a nós por meio do amor que Ele tem pela humanidade toda, mas também por cada um de nós. E Ele nos chama pelo nome, Ele nos conhece. E se isso não alegrou seu coração hoje, que você possa rememorar e agradecer ao Senhor por este amor que Ele tem derramado sobre os nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos. Nós vamos estar meditando aqui em Gênesis, no capítulo 29. O pastor Túlio me deu uma incumbência, ele convidou alguns de nós para estarmos ministrando com base no livro Deuses Falsos, do Timothy Keller. Se você ainda não leu esse livro, eu aconselho gentilmente você a comprar. Então, a preleção de hoje é baseada no capítulo 2 e vai falar de algo que nos confronta, porque nós somos pecadores e nós somos falhos. E mesmo quando nós intentamos fazer o bem, muitas vezes nós nos desviamos sem querer. Aquilo que era para ser bênção nas nossas vidas, muitas vezes se torna um empecilho para que nós adoremos ao Senhor de todo o nosso coração. Então, nós vamos tratar sobre esse tema. Mas antes vamos fazer a leitura aqui em Gênesis, no capítulo 29, nos versículos 16 a 35. Gênesis, capítulo 29, dos versículos 16 até... Na verdade, só até... até o 35, vamos lá. Todos acharam? Amém. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia. Em algumas traduções vai aparecer Leia, mas é a mesma pessoa. E o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou suas servas Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi o que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e lhe daremos também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu a sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos, por isso dei-lhe o nome de Levi. Engravidou outra vez, e quando deu à luz mais a outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá, e então parou de ter filhos. Eu vou ler só o 31. Quando Raquel viu que não dava filhos
a Jacó, teve inveja de sua irmã, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Queridos, essa passagem é uma passagem que nos fala sobre alguém que ama e que é amado, sobre o amor conjugal. Claro que aqui é um contexto diferente. Na antiguidade era permitido a poligamia, não por Deus, mas pelos próprios homens que desvirtuaram aquilo que Deus havia estabelecido. Mas falando de amor, ser amado é uma necessidade básica do ser humano. A psicologia destaca bastante isso, que um ser humano, ele precisa do amor para que ele tenha um desenvolvimento pleno. E nós temos nessa perspectiva de ser amados, o amor dos nossos pais, o amor que nós sentimos pelos nossos pais, o amor que nós sentimos pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, mas também pelos nossos cônjuges. O amor é um sentimento que é mais exaltado dentro da nossa cultura humana. Por quê? Por meio das belas canções, de poemas que são compostos, que exaltam esse amor, mas também dos filmes, das representações teatrais, que sempre vão exaltar esse amor romântico, ou esse amor que pode ser também um amor erótico. Está sempre sendo retratado esse aspecto do ser humano, que é o amor por alguém. Um amor que muitas vezes é idealizado e um amor que é colocado sobre todos os demais. E a Bíblia ela vai ressaltar a necessidade que nós temos do amor conjugal. Relata que Deus, ao criar o ser humano, lá em Gênesis 2, Ele os criou à sua imagem e semelhança. Eva foi criada a partir da costela de Adão, para lhe ser uma ajudadora, para lhe ser uma companheira em todos os aspectos da sua vida. No amor, no trabalho, na comunhão do dia a dia. Acontece que nós sabemos que o pecado no Jardim do Éden, ele entrou no mundo. E o que aconteceu? Nós vemos que esse amor tão belo, tão puro, que era um amor idealizado, né, e pensado e criado pelo nosso Deus, porque Ele estabeleceu ali o primeiro casamento, nós sabemos que o pecado afetou o relacionamento do homem com Deus e consequentemente também com o seu próximo e consequentemente todos os relacionamentos que ele tem, inclusive com o seu cônjuge. Então o amor é uma necessidade básica que nós temos, mas o pecado adoeceu a nossa capacidade de amar. E aqui, sobre essa história, que é uma aparente história de amor, é um homem que se casa com duas irmãs, com Lia e Raquel. Eu gostaria de convidar você a refletir comigo, a perceber como que o amor, algo que é tão belo, foi tão afetado pelo pecado, que ele se torna algo que pode nos afastar completamente daquele que é o verdadeiro amor, que é o nosso Deus. Então aquilo que aparentemente era bom, por causa do pecado, se torna e pode se tornar algo em nossos corações que tome o lugar do nosso Deus. Jacó, ele foi um dos patriarcas. Então nós temos, quando ouvimos falar das promessas de Deus a Israel e por consequência depois a todos aqueles que creram em Cristo, nós ouvimos que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele é um patriarca, aquele que foi escolhido por Deus desde o ventre para receber, herdar as promessas que haviam sido feitas a Abraão e aos seus descendentes, de que eles seriam um povo escolhido por Deus. Em Gênesis 10, 28, de 10 a 20, que é um pouco antes do texto que nós lemos, nós ouvimos que Jacó, por ser o irmão mais novo, ele, ao lado de sua mãe, embora houvesse da parte de Deus a promessa de que ele deveria receber ali as promessas de Deus para ser uma grande nação, Israel tinha predileção por Esaú, que era o seu irmão gêmeo. E pela lei daquela época, era realmente o mais velho que deveria receber as bênçãos da primogenitura. Contudo, nós conhecemos a história, e ela nos diz que Esaú desprezou a sua primogenitura, a ponto de trocá-la por um ensopado de lentilhas que Jacó havia feito. Mas Rebeca guardou no coração aquela promessa que Deus havia falado a ela, que no ventre dela havia duas nações, embora o menor fosse servir
o maior fosse servir ao menor. O mais novo é quem receberia as promessas. Mas Rebeca e Jacó, eles formularam um plano não crendo na promessa de Deus, porque o nosso Deus, ele promete e ele cumpre. E eles ali bolaram um plano para enganar a Isaac, que já estava muito velho, não enxergava bem. Então, vocês já conhecem a história. E com isso resulta em quê? Jacó é obrigado a fugir do meio dos seus, porque Esaú queria matá-lo. Então, assim que Jacó morre, Esaú, furioso, ele quer matar o irmão dele, que é o Jacó, e Jacó, ele vai embora. E quando ele vai embora, ele vai para Berseba, porque os seus pais tinham dito para ele: vá à terra de Harã, a terra de Rebeca, sua mãe, para que você possa ter uma esposa, uma mulher daquele lugar, e não as filhas daqui, desta terra, que era Canaã. Então ele partiu para ali, e lá, ele, ao estar a caminho de Harã, ele para numa cidade chamada Luz, ele dorme ali, ele tem um sonho. Esse sonho, ele vê uma escada e anjos que subiam e desciam. E ele acorda atemorizado naquele lugar. Se você conferir aí em Gênesis 28, você vai perceber que ele vai dizer assim, ó, 28:16, quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia, e teve medo, e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, esta é a porta do céu. E chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. E ele ali faz uma oração que, se Deus fosse com ele, ele iria adorar a Deus. Então a gente vê aqui que Deus fala com ele, ele sente a presença de Deus, mas ele ainda não sabe quem é Deus. E ele parte para a terra de Harã. Chegando ali, ele realmente acha a família da sua mãe, a Labão, que é o seu tio por parte de mãe. E esse Labão tem duas filhas, que são Lia e Raquel. Mas ao colocar os olhos em Raquel, o Jacó se apaixona perdidamente. Ele vê que ela é bonita, não foi isso que nós lemos aqui? Que ela era bonita e atraente. Então ele se apaixonou perdidamente por Raquel. E olha só que interessante. Raquel era bonita, mas era a filha mais nova. E Lia, aqui diz nessa versão, que ela tinha os olhos meigos. Em outra versão vai dizer que ela tinha os olhos assim um pouco, não tão bela assim, dá a entender melhor que era uma pessoa que tinha algum problema de vista, inclusive, em outras versões. Mas quer dizer que ela não tinha a presença e a beleza que Raquel tinha. Tudo bem. Então, de Gênesis 28:31, a gente vai acompanhar essa chegada de Jacó ali, na casa do seu tio Labão, e consequentemente a formação da sua família, porque ele se apaixona perdidamente por Raquel. Ele está trabalhando para o seu tio, quando o tio dele pergunta para ele: o que você quer receber, já que você está trabalhando comigo aqui tem um mês e ainda não recebeu? Não é porque você é meu parente que você vai trabalhar de graça. E Jacó fala para ele: eu trabalhei para você por 7 anos, se você me der a sua filha Raquel por esposa. E aí, segue-se a história conforme nós lemos aqui. O Labão falou: é melhor dela para você que para outro. Trabalha aí, que no final desses 7 anos, nós conversamos depois, E Jacó ficou trabalhando, e a Bíblia diz que a paixão dele era tão intensa, que ele, foi como se fosse poucos dias para ele, aqueles 7 anos. E aí, ele, cobra de Labão, literalmente ele falou: cadê minha mulher, que eu quero dormir com ela, já está passando da hora do meu prazo aqui que a gente estipulou. Então mostra como ele estava afoito por consumar aquele seu casamento. E aí o Labão faz uma festa, como era o costume, 1 semana de festa, 1 semana de núpcias. E quando ele já devia estar ali, por conta da festa, já muito alegre, dos vinhos, das bebidas e tudo mais, a Lia é levada até a tenda dele, e as noivas naquela época tinham véus, e ele dorme com ela, e na manhã seguinte, eis a decepção de Jacó. Ele foi tirar satisfação correndo com Labão, seu sogro, porque não era aquela mulher, não era o combinado que eles tinham. Qual era o combinado? Que ele ia dar Raquel. Mas se a gente for observar, nós vamos tirar aqui que essa história nos revela como que o amor conjugal, o amor, que é esse amor,
erótico também, o amor diamante, um amor que é avassalador, a paixão, quando ela é desvirtuada, ela se torna um ídolo do nosso coração. E ela nos torna pecadores. E a nossa capacidade de amar, ela se torna afetada. Nós nos tornamos incapazes de ver com clareza. Nós vemos a aparência, mas não vemos a essência das coisas. Jacó, ele viu a beleza de Raquel, como está descrito lá no versículo 17, que diz assim: Lia era de olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Jacó viu a beleza que Raquel tinha, mas ela não viu o seu coração idólatra e ganancioso. Se você continuar lendo a narrativa, lá em Gênesis 31, no versículo 19, quando Jacó está voltando para a terra de Canaã, por ordem divina, diz que ele foge do seu sogro. E aí olha o que acontece quando a gente lê no 31, 19. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Em outras versões vai falar que eram os ídolos do lar, ou os ídolos da família. E aqui nos mostra que o coração de Raquel estava nos ídolos do pai dela, e estava também nos bens que ele possuía. Porque quem fosse encontrado com esses ídolos é quem era de fato o herdeiro de todos os bens. Veja o pensamento de Raquel antes de sair da casa do seu pai. Embora elas soubessem que não tinham mais nada com ele, uma vez que posteriormente Labão vai fazer um acordo com Jacó e vai herdar dos rebanhos aquilo que é listrado, aquilo que é salpicado, diferente daquilo que era branquinho ou preto, que era o acordo que eles fizeram posteriormente. Então percebam, nós quando colocamos, e aqui queridos, eu não quero que você pense que todo o amor conjugal é idólatra, não, mas nós somos afetados pelo pecado, eu e você, e é por isso que eu disse, Jacó aqui é um patriarca, ele é um homem chamado por Deus, mas ele, como eu e você, é falho, é cheio de pecados, e pode rapidamente, aquilo que era algo bom, um casamento, uma boa esposa, uma bela esposa, se tornou um empecilho para que ele pudesse ver de fato o que Deus tinha para ele, enquanto um homem pai de grande nação. Então, aqui, esse amor exacerbado de Jacó por Raquel impediu de ver quem ela era na realidade, de ver os seus defeitos, de ver as suas falhas. Porque quando nós idealizamos alguém, nós o colocamos num pedestal, e nós, na nossa falha, da nossa pecaminosidade, nós colocamos esse ser amado num lugar muito elevado, até inatingível, alguém que está acima dos demais, alguém que se destaca, alguém que merece todo o meu amor. E isso é algo que vai trazer para nós consequências muito tristes, porque no nosso coração só deve haver lugar para um Senhor. Mas se eu e você temos amado o nosso cônjuge, ou aquele que é alvo do nosso amor, para aqueles que estão aí namorando, mais do que ao Senhor, eu preciso rapidamente examinar o meu coração, porque eu não vou ver que ele é falho, porque eu vou achar que ele é perfeito, que ele não pode errar comigo, de forma alguma, que ele não pode de maneira alguma ser deixado de ser amado e adorado. A segunda coisa que a gente pode aprender aqui, então a primeira coisa é que quando nós amamos com amor idólatra, nós ficamos incapazes de ver com clareza quem o outro realmente é. O que é o seu cônjuge? Acima de ser o seu amado, ele é um pecador como você. Alguns pastores até costumam dizer que um casamento é a união de dois pecadores, mas quando esses pecadores, eles são nascidos de novo, eles são dois pecadores que a cada dia querem parecer mais com quem? Um com o outro? Não, com Jesus. Aí vai ter bênção para mim e para você no nosso casamento, porque o Senhor, Ele nos capacita a amar como Ele amou.
E Ele vai nos ajudar também a perdoar aquilo que o nosso cônjuge, ele muitas vezes nos decepciona. E nós vamos dizer, eu preciso amá-lo, porque o meu mestre me amou primeiro, quando eu ainda era pecador. Amém? Esse amor idólatra pode tirar a nossa capacidade de raciocinar. Ele tira com certeza. Se você observar as palavras capciosas lá de Labão, ele não prometeu a Raquel. Ele falou assim, é melhor eu dar ela para você do que para outra pessoa. Trabalha aí os 7 anos. Então veja, ele ouviu o que ele queria ouvir, que ele ia entregar a Raquel para ele, né? Ele fez um acordo então mal feito, vamos dizer assim. 19, Labão respondeu, será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fica aqui comigo. E aí, ele foi enganado por ele. De que forma ele foi enganado? Primeiro, ele pagou um preço muito alto por Raquel. Aquele valor que ele pediu lá, 7 anos de trabalho, era um valor que estava acima, muitas vezes, do que era pago naquela cultura por uma noiva. Todo noivo precisava dar um dote, né? Que era uma espécie de quê? Uma espécie de garantia de que ele realmente se casaria com aquela moça. Até porque, se ele desistisse do casamento, aquela moça ficava com o dote. Porque ele era a garantia que ele tinha dado. Até para que ela tivesse também recursos, né? Para que ela pudesse futuramente ele ter um outro casamento. Ele foi enganado primeiro por esse preço muito alto. Você vê que Labão nem titubeou, aceitou na hora, nem fez questionamento algum para ele. Tinha um mês que ele estava na casa dele. Ele conhecia, de fato, Jacó? Não. Mas ele aceitou. Falou, ele vai ficar aqui 7 anos trabalhando. Opa, esse negócio é bom demais. Já peguei. E aí, ele faz isso. A segunda coisa, a noiva dele foi trocada. Ele nem percebeu. Viu que ele não raciocinou? Se ele amava tanto a Raquel, ele devia saber quem era ela, como é que ela era, qual era o seu corpo, como era o seu cheiro, qual era a sua voz. Mas ele nem percebeu, então ele foi enganado. 29 e 25, né, que é o que diz aqui. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão, que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? E ele também não tinha um salário justo. Sabe por que ele não tinha um salário? Ele trabalhou 7 anos por quem? Por Raquel, recebeu Lia. Aí ele ficou muito injuriado, reclamou, e Labão falou o que para ele? Trabalhe outros 7 anos para mim. Eu vou te dar a Raquel daqui uma semana, mas você vai trabalhar para mim mais outros 7 anos. Então ele tinha alguma coisa aos final desses 14 anos? Não, ele não tinha nada. Porque ele tinha dado o trabalho dele em troca de Raquel e de Lia. De Raquel, né? Ele deu a primeira vez por Raquel e a segunda vez também ele deu por Raquel. Então ele não tinha nada. Lá em Gênesis 29, 27, você vai ver isso, ó. Jacó respondeu, você sabe que trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sobre os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Ou seja, ele não tinha nada. Ele tinha trabalhado para Labão, não pela sua família. E aí, lá, ele não tinha esse salário justo e ele vai cobrar esse salário do seu sogro, né? E ele vai falar assim, Labão, deixa-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as mulheres pelas quais o servi e os meus filhos e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Aí Labão disse para ele, se mereça a sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei. Tá vendo? Daqui em diante, então, Labão vai pagar. Porque até aquele momento, ele estava ali trabalhando há 14 anos, mas ele não tinha nada que era seu. Quem trabalha de graça dessa forma? Por causa daquela paixão que ele sentia por Raquel, que era algo, um amor acima daquilo que era necessário, ele foi então escravizado pelo seu sogro. 2 vezes, vamos dizer assim. Porque ele fez mais do que o combinado e pagou um preço mais alto daquele que era praticado. Quando nós amamos com esse amor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, as nossas ações, elas são exclusivamente para agradar e ter a atenção do nosso amado. Vejamos,
quando a gente terminou aí a leitura, a partir do verso 33 a 35, nós vimos que Lia, ela era o quê? Desprezada. A Bíblia usa essa palavra. Deus viu que Lia era o quê? Desprezava, se lembrou dela e abriu a sua madre. Ela teve filhos. Nós já ouvimos aqui várias vezes que ao ter filhos, não ter filhos naquela cultura era uma maldição. A mulher era desprezada, ela era insignificante. Então Lia deu filhos a Jacó. E quando ela dá o filho, o que ela faz? Deus me viu e me deu um filho. E põe o nome dele de Rubem. Ela tem outro filho. E ela diz assim: Deus ouviu a minha tristeza e me deu um filho. E vai chamá-lo aí de Simeão. E aí prossegue: dessa vez o meu marido vai se juntar a mim. Ele vai se apegar a mim, porque eu tenho 3 filhos. E Raquel não tinha nenhum. E ela põe o nome de Levi. Por último, ela tem um 4º filho e ela coloca o nome dele de Judá. Porque aí ela falou: eu louvarei ao Senhor. É o momento em que ela encerra e não tem mais filhos até esse momento. Depois ela ainda tem mais, né? A maioria dos filhos de Jacó foi dado por Lia. Então observa, essa mulher, ela queria se realizar em quem? Nos seus filhos. Ela queria usar os filhos para ser desejada pelo seu marido. Ela queria ser amada pelo seu marido. Olha o amor que Lia está tendo por Jacó. Um amor igualmente idólatra. A vida dela estava girando em torno do seu marido, de receber, de agradar. E para isso ela dedicava os seus filhos ao próprio marido, a fim de que ela pensava consigo: quanto mais filhos eu tiver, talvez eu tenha uma chance de que o meu marido olhe para mim, de que o meu marido me ame. Irmãs, imagina uma vida como essa, de alguém que deseja ser amada, não por quem ela é, mas porque o amor daquele cônjuge ou do ser amado é tão importante na vida dela, que ela se anula, aceitando receber muitas vezes migalhas, ou a fazer coisas que vão deixá-la sendo o objeto do amor do seu marido, ou do seu cônjuge, ou de quem quer que seja. Quantas histórias nós ouvimos acerca disso? Quantas e quantas mulheres se submetem à violência, se submetem às vezes a determinados atos aí, porque elas querem sobretudo agradar ao marido. Ou quantos homens também da mesma forma se submetem aos caprichos da sua esposa, porque querem agradar. Então a esposa nunca está satisfeita com aquilo que eles têm, e mesmo sem condição ele vende o que ele tem, compra o que não podia pagar. Tudo para quê? Para agradar aquela esposa que almeja uma vida melhor, e ele pensa: se eu fizer isso, ela vai me amar. Várias histórias, eu tenho certeza que você conhece uma história como essa. E vocês já viram que tudo quanto essa pessoa faz nunca é o quê? Suficiente. Por quê? Porque ela está pondo toda a expectativa que ela tem no ser amado. Ela está esperando que aquela pessoa haja com benevolência, que aquela pessoa o ame, o acolha. Ela está colocando toda a sua esperança nesse ser que ela ama. Queridos, Raquel culpou Jacó por não ter filhos. A gente leu isso aqui em Gênesis 30, no versículo 1 e 2. Quando ela diz: me dá filhos, senão eu morro. Ela está olhando e desejando que Jacó faça por ela o que só Deus pode fazer. E ele diz isso para ela: o que é isso, mulher? Você está querendo que eu faça aquilo que só Deus pode fazer por você? Mas ela culpava Jacó por ela não ter filhos. E ela se sentiu o quê? Amargurada. Tanto é que ela dá a sua serva, para que por meio da serva ele tenha filhos, e esses filhos possam ser dela. Olha a situação a que ela se submete para poder ter filhos, porque naquele momento ela queria agradar o seu marido. E ela e sua irmã se tornaram cada vez mais afastadas uma da outra. Porque enquanto Jacó amava Raquel, ele desprezava Lia. Lia se sentia desprezada, ela amava Jacó, mas Jacó amava Raquel. Diz que ela era a preferida, mesmo sem ter filhos. Então, irmãos, quando o objeto do nosso amor, ou aquele a quem nós amamos, é tudo que nós vemos, e nós somos capazes de viver somente em função dele, ainda que nós sejamos explorados, ainda que nós
sejamos desprezados, ainda que essa pessoa não nos ame como nós o amamos, esse ser amado, ele se torna um ídolo no nosso coração. E eu vou te contar uma coisa: nós somos incapazes de desagradar essa pessoa. Mesmo quando nós somos humilhados, se torna o centro do nosso viver. E nós não podemos conceber nossa vida longe dessa pessoa. É como se aquela pessoa fosse a razão do seu viver. Não é assim que diz muitas das canções e dos poemas? Que a pessoa amada é o ar que ele respira? Que a pessoa amada, ele não pode viver sem ela? E é isso que acontece. Irmãos, isso pode acontecer comigo, com você? Pode acontecer. Pode acontecer. E eu vou te dizer uma coisa: Jacó, Raquel e Lia. Lia foi aquela a partir do qual de Judá veio Jesus. Ela está na linhagem de Jesus. São homens como eu e você, pecadores, como nós. Por que a Bíblia deixa isso transparecer, irmãos? Não esconde os defeitos desses patriarcas, para mostrar que o nosso coração é corrupto, mas também para nos dizer que Ele nos alerta e nos ensina que nós podemos incorrer nesses erros, mas Ele está pronto a nos restaurar o coração. Basta que eu e você possamos redirecionar o alvo do nosso amor, que deve ser Cristo, aleluia. Porque o amor idolatrado, o amor que você idolatra, é como uma cisterna rota. Ela não pode saciar a nossa sede, jamais. Porque só Jesus é o manancial da vida. Só Jesus é a fonte de água viva. Só por meio dele nós teremos constância, plenitude no nosso viver, no nosso caminhar. Cisternas rotas nunca irão saciar a nossa sede, porque vai ter sempre alguém que nós vamos estar em busca para preencher, alguém que nos complete. Eu quero te dizer, você é filho e filha de Deus, você se realiza no amor que Deus tem por você. É o amor de Deus que nos faz sentir o quê? Amados completamente, importantes, sendo quem nós somos diante dele, filhos e filhas amados pelo nosso Pai, aleluia. A restauração desse amor é feita por aquele que é o próprio amor. O que Deus é, irmãos? Deus é amor. Já nos diz o apóstolo João lá em 1 João 4:8. E é Deus quem restaura os nossos relacionamentos. Primeiro com Ele, que é o mais importante. E depois Ele restaura os nossos relacionamentos familiares. Seja com o nosso cônjuge, seja com nossos filhos, seja com outros parentes que nós temos. Deus, Ele restaura todas as coisas, porque Ele é o próprio amor. Quando nós voltamos aí para a narrativa de Gênesis, acompanhando a história de Jacó, nós vemos no capítulo 32 e 33, que Jacó, ele volta para Canaã, e ele tem a primeira restauração, que é o encontro com Esaú. E aquilo tira ele tanto do sério, porque Jacó tinha uma série de problemas relacionais, né? Dentro da sua casa ele não foi amado pelo seu pai, ele foi preterido. Depois ele teve um problema com o seu irmão, porque ele enganou o seu irmão, e o irmão jurou ele de morte. Quando ele volta, ele teme que Esaú cumpra aquilo que ele havia afirmado que faria, se ele encontrasse Jacó, que ele o mataria. Passaram-se 20 anos, e Jacó foi com medo para a terra de Canaã, porque ele tinha medo que o seu irmão o matasse. Irmãos, o que é viver com um problema familiar dessa ordem, de pessoas que deveriam se amar, mas que se odeiam? Isso é um peso que nós carregamos, é um fardo. Mas esse Jacó, antes dele se encontrar com seu irmão Esaú, ele tem um encontro com Deus. Ali no vale de Jaboque, ele luta com Deus, e ele diz: eu não saio daqui enquanto você não me abençoar. E Deus muda o nome dele e diz: o seu nome não é mais Jacó, é Israel, porquanto como príncipe lutastes com Deus, aleluias. Jacó percebeu que a restauração que ele precisava estava
em Deus, no Deus que era o Deus de Abraão, que era o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. E ele falou: eu preciso conhecer o Deus dos meus pais, porque só Ele pode restaurar aquilo que foi outrora desajustado. E aí, irmãos, é muito maravilhoso nós vermos que quando Deus muda o nome de Jacó, Deus diz assim para ele. Vamos ler aqui essa passagem que é bem maravilhosa. Olha só. Ele, aqui em Gênesis 32. Vamos ler a partir do versos 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Ele respondeu, mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó depois daquele lugar Peniel, pôs o nome naquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face. Todavia minha vida foi poupada. E ao nascer do sol atravessou Peniel, pois disse, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem aí o músculo ligado à articulação do quadril. Por esses músculos Jacó, ele foi ferido. Mas em outro momento, aqui em Gênesis 35, vamos ler aqui. É tão interessante, irmãos, que ali nesse momento, eu não achei o versículo aqui, mas você vai conferir depois, que Deus diz a ele, que as promessas que ele havia feito a Abraão e a Isaac, de fazer-lhe uma grande nação, eram dele, de Jacó. Ele recebeu naquele momento, Deus como o seu Deus, como o seu Senhor. Ele não teve medo, viu que no primeiro momento lá em Betel, ele teve medo, e ele nem falou com Deus, ele disse: aqui é a casa de Deus, né? Deus está neste lugar, mas ele foi embora tenha levantado ali um pequeno altar, agora aqui não. Esse homem é outro homem, esse homem está procurando Deus, para ser restaurado em plenitude, para não ser mais a mesma pessoa, para não ser mais um enganador, para não ser mais um adorador de ídolos, mas para ser um homem de Deus, para receber as bênçãos e a promessa que ele havia feito à sua descendência. Ele estava pronto para ser o patriarca de Israel, por meio do qual haveria de vir Jesus, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos amou quando nós éramos ainda pecadores, e nos amou de tal maneira que ele deu a sua vida por mim e por você. Então naquele momento nós vemos ali que Jacó, a partir do o capítulo 35, os versículos, nós vamos ler só alguns versículos, diz assim, Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde quer que eu tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre aquelas cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque Deus havia ali se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Aleluias! Quando Jacó, ele teve o amor com Deus restaurado, ele pôde conhecer verdadeiramente ao Senhor, e ele abandonou os seus ídolos, e ele os enterrou, e ele tirou fora da sua vista e da vista dos seus. Ele purificou o seu coração, ele santificou as suas vestes, como um sinal de que ele agora adoraria somente ao Deus dos seus pais, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, mas também era o Deus de
chamou Betel, não mais de Betel, mas de El Betel, porque ele disse: não é mais a casa de Deus, Deus está aqui. A presença de Deus era com Jacó, e ele teve a sua vida modificada. Vamos nos colocar de pé, meu querido e minha querida. Nós precisamos examinar hoje o altar do nosso coração. Sim, queridos, nós precisamos, porque nós somos falhos e pecadores, como eram Jacó, Lia e Raquel. E mesmo quando nós temos as promessas de Deus na nossa vida, muitas vezes nós colocamos outros amores nos nossos corações. No caso de Jacó, foi o amor que ele tinha por Raquel. No caso de Lia, foi o amor que ela tinha por Jacó. Mas eu e você precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. O que está ocupando o primeiro lugar na minha e na sua vida? Talvez você diga: pastora Flavinha, eu não tenho nada que ocupe o meu coração. Mas eu quero te dizer, se no nosso coração, o meu coração é propenso a pecar, a errar o alvo, quando nós nascemos de novo, nós podemos amar a Deus, e esse vai ser o alvo do nosso amor supremo. Mas nós precisamos morrer de novo, todas as vezes que nós não estamos direcionando a adoração àquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós temos necessidade de sermos amados plenamente, mas esse amor que você tanto busca em coisas e pessoas, em realizações, em bens materiais, você só vai achar em Cristo Jesus, o seu Deus, o seu Senhor. Ah, queridos, o nosso Deus é amor. A palavra do Senhor nos diz que Ele é amor, e que é necessário que eu e você amemos ao Senhor de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. Ele é digno de todo o nosso amor, de ser o amado das nossas almas. Que você declare este amor a Jesus, que eu e você possamos pedir perdão e misericórdia por aquilo que nós temos amado mais do que o Senhor, porque é muito fácil, enquanto nós estamos caminhando nessa terra, nós nos distraímos com coisas que não podem preencher o nosso coração com o amor que só Cristo tem. Sabe, queridos, o Senhor falou muito no meu coração, dizendo que Ele é amor, e que Ele é o Deus que nós precisamos amar, e que muitas vezes nós queremos a aprovação dos outros, quando o Senhor, Ele nos amou, quando nós éramos pecadores, como está escrito lá em Romanos 5:8. E Ele deu a sua vida por mim e por você, quando eu e você estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. E sabe algo que chamou muito meu coração? Quando João, ele vai falar sobre o amor, ele vai dizer que, eu quero que você grave no seu coração, aqui em 1 João, no capítulo 4, no versículo 19, antes um pouquinho, no versículo 17, no 16, João diz que Deus é amor, e todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, mas aquele que ama perfeitamente lança toda fora o medo. Foi o que Jacó fez, meus queridos. No primeiro encontro ele tremeu de medo, porque ele não sabia quem Deus era. Mas quando ele encontra-se com Deus e ele se rende ao amor de Deus por ele, ele não tem mais medo. Ele sabe que a presença de Deus é o que ele precisa, e ele diz: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. O que você está esperando para desfrutar do amor de Deus? Você tem medo, mas eu quero te dizer que você é a noiva de Cristo, e que se você não tem amado o seu noivo, você precisa amá-lo de todo o seu coração, porque no dia em que ele vier, o seu coração se alegrará, porque você sabe que ainda que os seus pais te abandonem, ainda que o seu cônjuge não seja perfeito como você idealizou, você tem o amor de Deus sobre a sua vida, e por conta deste amor, você
você pode caminhar sem temer, e você pode amar, porque você é amado por aquele que é o amor. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Quantos aqui são noiva de Cristo? Eu sou. Muitas vezes eu tenho sujado as minhas vestes, muitas vezes eu tenho deixado coisas entrarem no meu coração, mas como eu louvo ao Espírito Santo de Deus que habita em mim, porque eu sei que Ele me corrige, e Ele me mostra onde eu estou errada, e Ele me chama com amor, porque Deus corrige a todos quanto Ele ama. Aleluias! Que nós possamos orar nessa noite. Eu quero convidar o pastor Túlio para fazer essa oração, que eu e você possamos nos humilhar na presença do nosso amado. Ele é o que eu e você precisamos, nada mais, irmãos, nada mais importa, porque nós precisamos buscar a Cristo por quem Ele é, não pelas bênçãos que Ele pode dar para mim e para você. Oh, como nós temos falhado em ser adoradores, como o nosso amor, irmãos, tem sido um amor de segunda categoria, porque nós temos ficado ocupados demais com as coisas deste mundo. Onde está a nossa fé? No Deus que nós servimos, naquele a quem nós devemos honrar, naquele a quem nós devemos exaltar dia e noite. Eu te digo uma coisa: se você se humilhar na presença desse Deus, se você dizer: Senhor, rasga o meu coração, porque eu preciso amar ao Senhor mais. Eu tenho te amado pouco, Jesus, eu tenho te amado de forma tão errada. Eu vou te dizer, não há melhor lugar do que estar na presença desse Deus que é amor. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Sabe por quê? Porque nada mais importa. Quando você recebe o amor de Deus, você sabe que tudo pode falhar, mas o amor de Deus jamais falhará comigo, com você, porque Ele nos amou antes de nós merecermos, e merecido amor foi o que Ele derramou sobre a minha vida e a sua vida. Queridos, a igreja do Senhor precisa acordar para os últimos minutos nessa terra, porque o Senhor, Ele está às portas, Ele bate e Ele chama aquele que é a noiva, que está com a sua candeia acesa, que está com recalabaxere andará e as suas vestes limpas. Eu quero ouvir o meu nome naquele dia. Eu sei que você também quer, e não há maior alegria do que essa, porque a nossa vida está guardada em Deus. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Antes de nós orarmos, eu queria convidar aqui a